Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite, pessoal. É com mais uma imensa satisfação que estamos aqui, novamente nessa terça-feira gostosa, descomplicando mais um assunto que vai levar até você informação e muita novidade, inclusive vários sorteios. Então, fique ligadinho conosco. Hoje o nosso Descomplicando tem um tema muito interessante, que é sobre a depressão pós-parto. Quem de você aí em casa que nunca sentiu algum sintoma de depressão pós-parto, ou até mesmo conhece alguém na família, na rede de amigos, na escola onde trabalha, que tenha falado para você sobre alguns sintomas ou até mesmo a depressão pós-parto? Isso faz com que a gente entenda que isso é uma pesquisa: de cada 4 mulheres, uma provavelmente está com depressão pós-parto. E ela não é tão difícil de acontecer, não. Então, você que está em casa, peço que fique conosco. Já agradeço ao pessoal da equipe da Is Rádio Podcast. Eu, que sou a proprietária do espaço Ter a Vida, esse espaço é para acolhimento dessas pessoas. Eu sou Alexandra Dalfré, psicopedagoga, psicanalista, hipnoterapeuta e também faço acupuntura, atendo nesse espaço. Hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar e uma dessas nossas parceiras veio nos ajudar a descomplicar esse assunto. Mas primeiro eu preciso pedir alguns favores para vocês. Gostaria que tivesse conosco a noite toda e que também fizesse o compartilhamento. Claro, essa live ela fica gravada depois na plataforma da rádio. Isso é muito interessante porque você pode indicar para outras amigas. Mas nada melhor do que participar conosco aqui pessoalmente. Até porque vocês podem de casa fazer as perguntas, nos enviarem, podem mandar no meu WhatsApp, que é o 19991231700, que eu recebo na minha tela. Fazemos a pergunta respeitando o seu nome em profissional sigilo e responderei juntamente com a minha querida amiga, que eu já aproveito para lhes apresentar, Cibele. Seja muito bem-vinda, Cibele. Você é uma querida. Eu agradeço muito por estar aqui conosco. Vou deixar você se apresentar, porque é um rico e um grandioso currículo. Não é verdade? Terapeuta há muitos anos, também tem um espaço. Gostaria muito de saber um pouquinho do espaço e o que é que nós encontramos nas suas terapias. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Lê. E você também é muito querida. Eu sei. Eu sou Cibele Zangirolamo, eu sou terapeuta holística e também comportamental. Eu trabalho com a hipnose clínica, trabalho com o reiki, com os cards associativos, teta healing, com a programação neurolinguística, com a análise, com toda essa linha comportamental para ajudar as pessoas a se tornarem melhores na vida delas. Eu tenho o espaço de terapias que se chama Espaço Bem-Estar Terapias, onde lá nós temos o Ivan, que é quiropraxista, o Bruno, que é cabeleireiro, a Luciene Zimmermann, que é da estética avançada, e também da mesa radiônica, que é incrível. A Luana Meticher, acho que eu falei sobre o nome dela certo. Que ela é da gestão de pessoas, de RH, e também é psicanalista. A Sabrina e a Gisele, que são duas fofas, que são da área da massoterapia. E a Gabi, que é do Pilates.
Eu tenho essa equipe comigo lá. Uma equipe também multidisciplinar, né? Exatamente. Porque nós, Cibele, é muito interessante você falar isso, porque você praticamente faz as mesmas coisas que eu. Sim. Por isso, e nem por isso nos tornamos concorrentes. De maneira alguma. Sim, uma corrente forte. Porque às vezes eu preciso de você. Sim. Você precisa de mim. Por exemplo, num diagnóstico, numa investigação de autista, quantos profissionais não estão por detrás desta avaliação clínica? Sozinha não faríamos tão bem essa avaliação, né? Então, muito bom, muito prazer em conhecer toda a sua equipe. Acho que a gente ainda vai se aproximar cada vez mais. Sim, com Você certeza. estando sempre aqui conosco. E hoje o tema é exatamente isso. O assunto é delicado, surge na época mais sensível e mais cansativa da mulher. O que você acha do nosso tema? Que escolhemos a dedo, já que estamos a caminho do mês de maio, e maio representa as mães, as mulheres. Não é verdade? É verdade. Eu acho que o tema escolhido para essa nossa apresentação de hoje é realmente muito delicado. Não se fala sobre, é como se a mulher não pudesse falar que ela teve uma depressão porque ela teve um filho, né? Porque é exatamente isso. Uma depressão pós-parto é porque eu acabei de ter um filho. E no decorrer da maternidade, ela ainda pode acontecer, não é só quando ela tem o parto. Não é só imediatamente Não, ao parto, tem a data certa, né? Sim, pode ocorrer também durante o crescimento dessa criança, de um filho. É um assunto delicado que não se fala, como se fosse um tabu, e é preciso falar. É preciso falar sobre a maternidade, sobre as coisas boas e negativas que acontecem na maternidade, porque nem toda maternidade é tão positiva assim para todas as mulheres. E é necessário falar, porque quanto mais você fala sobre a sua dor, mais você cuida de você. Então, eu acredito que esse tema foi uma ótima escolha. E é por isso que eu chamei você, por conta das terapias que podem ser usadas Sim. nesse tratamento. Não é Exato. verdade? Nós temos aqui o podcast, por isso que eu falo para vocês, fiquem conosco, porque o podcast ele foi criado para a família e para o assunto de inclusão. É o nosso tema, é o nosso carro que a gente leva assim com muito amor e carinho. E você que é muito importante para a gente. Por isso nós criamos algumas regras para o sorteio de hoje, não é mesmo? Sim. Seguindo os nossos Instagrams, tem lá a nossa foto, precisa seguir nós duas, precisa curtir e comentar na nossa foto. É uma foto que está eu e Cibele. Quem estiver até amanhã curtindo, comentando e compartilhando, nos marcando, vai participar do sorteio, que a gente fará na próxima semana. Né? Porque a gente precisa controlar isso. Às vezes a pessoa, ela quer o prêmio, ela participa, mas ela não segue a gente. A gente tem tanto assunto lá no Instagram para levar até essas pessoas. Então, a gente pede para que vocês façam essa curtidinha lá no nosso Instagram. Qual é o seu profissional, Cibele? O meu Instagram profissional é Cibele Zangirolamo Terapeuta. O pessoal E não, o meu... Desculpa, Lê. É terapeuta Cibele Zangirolamo. Deixa eu confirmar. Eu acho que eu ia corrigir, porque eu vi quando te marquei, dá uma confirmadinha. E o meu, gente, é Alexandra Dalfré Terapeuta. Ou o dela, acho que é Cibele Zangirolamo Terapeuta. Siga-nos, nós temos bastante conteúdo para vocês. E aí nós vamos fazer o sorteio de vários prêmios. No meio do programa a gente fala, tá bom? O que eu queria falar para vocês, além dos prêmios, nós temos também o assunto de hoje. E podemos começar pelos sintomas, né? Os sintomas que nós podemos observar. Então, se a gente tem uma mãezinha que está em casa, que acabou de ter o bebê, que já está na sensibilidade, naquela canseira, porque o bebê não tem hora para dormir. Não. Ele sai do escurinho, ele esquece, ele não sabe que aqui fora tem, claro, noite é para dormir e dia para ficar acordado. Fora a roupa, o clima, barulho, tudo isso pode interferir no sono do bebê. Quais são os sintomas que você pode nos falar que essa depressão pós-parto pode ser visível, perceptível já
nas primeiras semanas da maternidade? O que mais eu tenho encontrado dentro de uma sala de atendimento de mães que têm depressão pós-parto, elas trazem que o que elas mais sentem é a dificuldade na rotina. Elas falam muito sobre a rotina. Sim. Porque assim, antes a mulher, ela tinha uma vida de certa maneira programada. Nasceu a criança, desprograma tudo. Então ela tem uma dificuldade de manter uma rotina. E isso frustra, gera uma sensação de incapacidade. Isso falando na parte pessoal só da mulher, da mãe. Aí entra a parte que ela tem o filho ali com ela, na casa dela. Então, está com uma criança que não consegue, né? Um bebezinho, ele ele só reproduz som, não reproduz o que ele realmente quer. E, geralmente, uma mãe de primeira viagem, ela se perde muito nisso, principalmente se ela não tem um apoio. A falta de apoio faz com que as mulheres, as mães, entrem numa depressão. Isso pode acontecer. E tudo que eu estou falando não é algo assim como regra. São sintomas mais conhecidos. A mãe com aquele nenezinho, um bebezinho que chora, que provavelmente está sentindo uma dor, que quer que troque uma fralda, que está com fome, ela começa a tentar entender o que aquela criança quer. Entendi. E muitas vezes a criança não está com um sintoma, com uma demanda só, tem 2 ou 3. Uhum. E a mãe não consegue decifrar aquilo. Então, é onde ela entra mais em desespero. E aí ela perde o sono, ela já não consegue mais ir ao banheiro em paz, o banho dela nunca mais é o mesmo. Alimentação. O horário da alimentação dela muda. E muitas vezes a mãe ela precisa ter uma alimentação diferente do normal dela por causa do leite, da amamentação, que é algo que a criança precisa. É um pouco mais raro, mas acontece com algumas mulheres. Então, muda tudo. É como assim, ela ganha um outro mundo, um outro universo. E ela fica muito perdida. Então, o primeiro sintoma é a sensação de incapacidade por não estar dando conta de lidar com o novo. E a sensação de... o meu GPS desligou, eu não sei mais para onde eu vou. Ela perde muito a rotina dela. E isso gera um grande desconforto. Esse é um dos primeiros sintomas. Que aí vai passando por uma tristeza. E aí vai aprofundando para muito mais. O que mais acontece para você entender quando uma mãe está com uma depressão pós-parto é que quando a criança chora, ela também chora. E quando a criança chora, ela quase que surta. Ela tem um desespero. E quando ela não consegue atender a demanda e aquilo que aquela criança, que o bebezinho está pedindo, ela abandona. Ela pode chegar a abandonar a criança e deixar ali. Sabe aquela coisa de deixa chorar que passa? Uhum. Não é bem assim como a pessoa que tem uma depressão pós-parto. Ela simplesmente deixa ali e espera um milagre acontecer. E esse milagre não vem. Não vem. Porque muito bem o que você colocou, as causas, elas são sociais e ambientais. Sim. E aí nós temos, como você disse, a canseira, o sono, o desgaste, a falta de libido, a culpa por estar sem libido, o desânimo, a falta de banho, a irritabilidade, a falta ou excesso de apetite. Tudo isso já são sintomas de observação. Sim. Na pesquisa que eu fiz para trazer um pouco mais de dados concretos, né? Porque nós não somos médicas, então a gente tem que estudar toda vez que tem o podcast. Isso nos faz crescer muito. A depressão pós-parto, ela inicia após 2 semanas que o bebê nasce. Vem através de um desânimo daquela mãe. E você precisa prestar atenção. É chamado uma fase de baby blues. Então, em 2 semanas, até 2 semanas ela está normal. Com os pontos, a dor, o medo, a incerteza, a insegurança do desconhecido, como a Cibele falou. Depois da 2ª semana, é preciso observar, porque ela não pode passar da 4ª semana. Se passar da 4ª semana com alguns desses sintomas, é preciso ligar o botãozinho de alerta. Porque aí, como a Cibele falou, algumas mães choram junto com os bebês, mas algumas
guardam e tentam ser mais fortes do que realmente elas são. Sim. Aí não pedem ajuda, não vão para um terapeuta, não vão para as nossas terapias e elas acabam surtando de fato. Né? Não sabe para onde ir, não procura um profissional. A mãe, às vezes, não tem a avó da criança não tem esse entendimento. O pai está com a dificuldade do trabalho e prover em casa. Então, às vezes, a mãe se sente realmente sozinha com toda essa rotina de uma casa. Sim, Ale. E assim, você está trazendo um cenário de algo que deveria ser assim, dessa maneira, né? Com uma avó, com um parceiro. Mas nem sempre. Nem sempre. Na verdade, uma grande maioria das mulheres, elas têm um bebê e é solo. Geralmente, elas têm um bebê, o máximo que elas tenham um parente ou uma amiga próxima. Às vezes, um parceiro, ele não acompanhou nem a gravidez. E, às vezes, a mãe não está mais aqui, né? A avó não está mais aqui, ou está em outra cidade, porque nós mudamos a cidade, a gente vai ganhar mundo, né? Crescer, expandir. E aí essa maternidade pode acontecer quando você está num outro estado até. Então, você tem poucos recursos de ajuda da sua família, de pessoas próximas. E fica um pouco mais predisposto a acontecer uma depressão pós-parto. Ótimo. E eu tenho uma pergunta para os nossos telenautas. Você tem uma já elaborada? Quer pensar um pouquinho? Quero pensar. Vou fazer uma pergunta. Vocês sabem aproximadamente até quanto tempo essa mãe ainda pode desenvolver uma depressão pós-parto? Nós falamos aqui um pouquinho sobre a segunda semana, ligar o botãozinho de alerta a partir da quarta semana. Mas você tem ideia e pode sugerir aí nos comentários para a gente acompanhar aqui até que período dessa maternidade a mãe pode ainda desenvolver uma depressão pós-parto? Isso faz parte do nosso conteúdo, que é para levar informação, né, Cibele? Sim. Tem que saber, porque aí a gente fica todo esse tempo prestando atenção. E já chama uma amiga, já orienta a procurar um profissional. Estamos nós aqui prontas para acolher. Eu acho que eu amo trabalhar e eu acho que a Cibele também ama trabalhar com esse público. A minha especialização é materno-infantil, então eu tenho verdadeira paixão pelo meu público. Você também? Eu tenho paixão pelo meu público, que é mais adulto. É mais adulto. Você pega muitas mulheres no atendimento? Sim, até porque isso já é uma estatística. As mulheres, elas procuram mais um autocuidado. As mulheres procuram mais ajuda. Elas são mais propensas a buscar a ajuda. Então, o maior público que eu tenho é o feminino. Ali também nós temos o maior público feminino. E é muito gostoso trabalhar com mulher. Bom, enquanto o pessoal vai respondendo, vamos dar uma lidinha aqui para ver se já tem recadinho? Temos aqui a Eleonora Rodrigues da Mata, uma querida paciente nossa lá na clínica. Está dizendo que somos uma excelente profissional. Também está mandando um beijo. Aí a Maria Aparecida mandou uma boa noite para a gente e todos aqui do podcast. Também falou, boa noite, Silvana Garri, Gabriela Antônio Rodrigues, Gabriela Lima e Thaís Luana, que é amiga. E também está falando o nome da Natália Isabela D'Amico. Todas essas estão aqui, mas não responderam ainda. Vamos aguardar. Aqui no Facebook... Eu não estou conseguindo ler. Acessar. Ainda está carregando. Tá carregando. Vamos ver se aqui a gente tem. Aqui nós temos a Ione Marques, a Angelina Dimas, a Amanda Damião, mais 6 pessoas que não aparecem o nome. A Débora Pimentel também ou está ao vivo conosco ou já saiu, mas entrou aqui. E também a Rafaela Piscinin. Conhece alguém? Estamos aqui tentando a conexão. Foto, talvez. Não dá para enxergar. A foto é pequenininha. Mas nós vamos continuar e a hora que a gente tiver as respostas, a gente fala essa data prevista. Porque como a Cibele falou, não tem uma data. Pode já começar até na gravidez.
Sim, porque às vezes pouco antes do um nascimento. pouco antes do nascimento. E isso faz com que a gente tenha um pouquinho de olhar mais observador, porque o que acontece com a mulher que já tem uma propensão a uma depressão? Muito provavelmente ela tem um pai e uma mãe depressiva, muito provavelmente ela já tenha tido uns sintomas ou até uma depressão ela mesma, transtorno bipolar. Tudo isso são perguntas que a gente já faz na anamnese para acompanhar a gestante e já entender se ela tem essa propensão ou não. E outra coisa que eu vi, que eu achei incrível, esse dado eu não tinha. Não faço esse tipo de pesquisa. A vulnerabilidade financeira. A baixa escolaridade. Sim. Por quê? Está ligado ao ganhar pouco. O ganhar pouco está ligado a trabalhar em excesso. E também está ligado a não ter o acesso à informação. A informação. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito triste. Por isso que nós estamos aqui, eu acredito que por um propósito, para realmente levar esse tipo de informação. Não depende muito da escolaridade, porque ela pode ter baixa escolaridade e ter tido uma condição financeira um pouco melhorada com o decorrer da vida. Mas, ainda assim, esse dado me deixou triste. Porque eu acho que é uma grande realidade de nós brasileiros. De nós. E principalmente das mulheres, Sim. que trabalham muitas vezes em 3 jornadas, ganha menos do que os homens na grande maioria das profissões. E aí acaba tendo que desenvolver outras atividades para complementar a renda. E também vem um outro dado, que é o não planejamento daquela criança. Exato. Porque às vezes a mulher nem quer ser mãe. E acaba ali num descuido, ou simplesmente mesmo cuidando pode acontecer, porque a gente sabe, os estudos mostram que uma pílula anticoncepcional, ela não é segura o suficiente. E nem a do dia seguinte. Também não. 100%. Também não. Nem a camisinha é tão segura assim. Então, infelizmente, pode acontecer Uma gravidez. uma gravidez. E por falar em pílulas anticoncepcionais e pílula do dia seguinte, elas são um veneno para o corpo da mulher. E muitas mulheres hoje, principalmente essa geração nova, está optando a não ingerir esse veneno. Me desculpa a indústria farmacêutica. Não temos nada contra. Mas é uma verdade, é uma verdade. Então, muitas mulheres já optam por voltar para a tradicional tabelinha. A gente tem aplicativos, né, no celular, que eu acho maravilhoso, que dá para usar, para você marcar a sua última menstruação, para acompanhar a próxima, para ver o seu período fértil, porque existem aplicativos que são gratuitos, tá? Ele mostra para você. Isso é garantido? Também não é garantido, mas é um meio de você não estar ingerindo algo que vai te fazer mal. Porque eu até brinco com minhas amigas, a pílula anticoncepcional evita você ter filho, mas pode te levar a sequelas de saúde, assim, muito graves. Posso falar uma coisinha? Pode. Você sabe o que tem em algumas bulas de anticoncepcional? O que, Ale? Que ela perde a vontade de namorar. Sim, então ela vai vai eliminar o risco de ter filhos, diminuir, mas também vai eliminar a vontade de namorar. Então, vai ter um outro conflito familiar. Ela perde também o feminino dela. Exatamente. Ela se sente excluída, se sente fora. E muitas mulheres passam por isso, independente por um remédio, mas por outras situações também. Exatamente. Mas falando sobre a depressão pós-parto, sobre esse quadro assim, de uma situação até de pobreza, né? É uma grande realidade dos brasileiros, né? Da mulher brasileira. Isso faz com que ela não tenha tanto recurso, ela não consegue procurar por uma ajuda, ela não consegue buscar uma ajuda que seja gratuita, porque a rede de saúde, o SUS, fornece atendimentos. Eu só não sei dizer como funciona exatamente, mas fornece, a gente sabe que tem. Então, ela não consegue buscar por isso. E, por outro lado, ela tem um conflito. E agora, o que eu faço? Eu não queria e estou grávida. Essa criança vai nascer e como é que vai ser? Ali já pode estar começando uma grande tristeza, que pode se tornar uma depressão. E muitas mulheres têm um caminho inverso disso. Exatamente. Independente da situação. Quando ela descobre grávida,
ela entra no desespero, mas quando a criança nasce, ela ganha um novo mundo, ela se descobre mãe e ela leva isso muito tranquilamente. Embora o assunto aqui seja falar sobre a depressão pós-parto, nós temos que falar sobre outro isso. Caminho também. A felicidade, A felicidade, né? Da maternidade, da criança estar ali. E uma coisa que acontece muito logo no início, que pode dar um start para uma depressão pós-parto, é quando a criança nasce, porque a mulher ela tá segura com a criança aqui dentro, tá tranquila, que ela não chora, não tem cólica, né? Ela tá tranquila. E quando a criança nasce, ela vem pro lado de fora, ela ganha um serzinho onde ela tá 100% responsável por ele. E ela ainda tem que continuar a vida dela. E ela sente um vazio. Geralmente é chamado de, se eu não me engano, de síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio. É isso mesmo, Alê? Existe, exatamente esse nome. Porque ela estava do ninho preenchida. Vazio. São em duas épocas. Na época do bebê nascendo e depois quando os filhos abandonam por conta do ninho realmente da casa. Quando a cria cresce. A cria cresce, bate asas, o ninho fica vazio. Existe sim, essas são síndromes, né? Sim, e a gente fala ninho, né? Porque aqui é aconchegante, né? Um ninho, onde tudo começa a ser cuidado. Onde exatamente está tudo equilibrado. Se não pelo nosso organismo tão perfeito, né? Que o Sagrado Divino fez uma máquina perfeita, uma oficina de Deus, também está pelos nossos médicos que acompanham pelo pré-natal, dando pra gente toda a parte de vitaminas, sais minerais, ácido fólico, a parte hormonal totalmente controlada e equilibrada para que nós não tenhamos essa falta. Então, a gente tem uma gestação saudável, equilibrada. Existe uma linha de pensamento que alguns médicos deixam de dar algumas intervenções medicamentosas para pacientes grávidas. E a partir daí já existe uma pesquisa para saber o que é que está faltando para que as nossas crianças tenham nascido cada vez mais autista. Então, está ligado também ao controle pelo processo de pré-natal, que nós temos gratuitamente no posto. Isso é ótimo. É só acompanhar, só fazer isso daí. Porque nós temos aqui, depois que a criança nasce, além de todas essas causas sociais e ambientais, do estilo da casa, do barulho, de estar sozinha, sem um ajudante, sem um marido, sem uma família por perto, também tem a parte hormonal. A queda de estrógeno e progesterona, ela é muito grande já que o neném nasce. E isso é o que também ajuda a desencadear a depressão pós-parto. É que o hormônio, ele comanda muita coisa na mulher. E logo que tem o parto, isso já mexe demais. Cai drasticamente. Eu procurei para saber, né? É um termo mais técnico, não achei. E o que eu achei, não achei confiável. Eu não trouxe, mas é assim, de 10 a 0 em 3 segundos. Nasceu, já tem uma queda. Eu acredito nisso. Entendeu? Muitas mulheres relatam que já sentem isso. E quando a criança nasce, a mulher sente o vazio. Porque a criança que expandiu todos os órgãos, jogou os órgãos tudo para os lados, né? Aí, quando a criança nasce, os órgãos começam a voltar ao lugar. E não volta imediatamente, né, Ale? Você sabe quantos meses? Quantos meses? Bom, se eu não estou enganada, a cesariana são cortadas 9 camadas para o nascimento do bebê. 9 camadas são costuradas. Já começa por aí. E toda a curvatura da coluna, ela é exatamente deformada, sendo angulada para que você não tombe com o peso da barriga para frente. Então, ela vai acompanhando a barriga e você vai tendo uma escoliose ali grande. Demora mais ou menos aproximadamente 9 meses para tudo voltar no lugar. E aí nós temos algumas mães que também ficam com depressão pós-parto a hora que vê o próprio corpo não sendo mais aquele corpo de antes. Da gravidez. E não tem a paciência de esperar os 9 meses. Porque se demorou 9 meses para acolher esse bebê e modificou dessa maneira,
É óbvio que vai demorar mais 9 meses para esse corpo voltar ao estado natural. E aí é por isso que eu falo, antes de casar, procure a terapia conosco. E antes de ter filho, procure a terapia conosco também, porque vai evitar essa variedade de conflitos, que é o meu corpo, como que vai ser, como que eu vou ser mãe depois que eu tiver o bebê, porque você só é mãe depois que o bebê nasce. Não existe uma mãe antes do bebê nascer e chorar pela primeira vez. Pode existir o amor maternal. Mas a mãe, a prática em si, é só depois. Não é verdade? E aí que pode vir tanto a alegria como a tristeza disso. E para tudo tem um controle. Nós temos, sim, alguns psiquiatras que entram junto conosco na terapia, porque em alguns assuntos é necessário. Sim. E nós não fazemos discriminação de maneira alguma. Alopatia de forma alguma, porque em alguns assuntos é necessário. E é temporário, porque nós temos psiquiatras que depois mandam para o consultório para a gente desmamar essa paciente do remédio. Então, é possível. Tudo é possível, só que você precisa ou observar a sua amiga que está gestante e tomar cuidado com todos os sintomas, né, Cibele? Sim. Seja amiga, né? Exatamente. Não critica, dá apoio, entenda que ela está passando por uma situação hormonal também, temporária. E que tem os conflitos, que se você é amiga de alguém assim, você vai entender o porquê ela tem esses conflitos. Porque a depressão pós-parto, ela já vem por uma predisposição. E também pelo que a gente está falando aqui. Parte hormonal. Né? Que é uma queda drástica, já imediatamente. E também pela síndrome do ninho vazio. Que a mulher sente falta daquele nenê dentro dela. Da barriguinha. Muitas mães falam, quero colocar as crianças de volta na minha barriga. Quando eu tive os meus 2 filhos, eu senti vontade. Eu queria muito estar com os 2 nos meus braços, porque a carinho, o cheirinho, tudo era gostoso. Mas eu também sentia vontade de ter um bebê na barriga. Entendeu? Porque aquilo preenche, aquilo mexe. De fato, eu acho que a mulher se torna oficina de Deus. Ali está tudo sendo criado, projetado, detalhado. Gente, é muito bonito. Então, a gente só vai falar de coisa bonita, mas a depressão, ela é realista. Sim. Essa pesquisa eu procurei e realmente, a cada 4 mulheres, Cibele, uma está sofrendo de depressão e não sabe. Isso acontece muito, porque acho que é até normal, natural, por ter mudado a rotina, ter mudado a vida, por ela não estar mais podendo ser ela mesma, ela não tem mais o tempo dela para ela, a mulher entende que tá tudo certo, é normal, ela tá assim, tá triste, é uma fase, vai passar. E às vezes, realmente, a depressão pós-parto pode passar simplesmente conforme a criança vai crescendo e conforme ela vai voltando a tomar posse a rédea da própria vida. Da própria vida. Mas ela não passa exatamente, ela fica camuflada debaixo de um tapete ali. Ela fica escondida. Porque se você não cuida, não trata, ela vai te cutucar um pouco mais para frente. Talvez no seu 2º filho, 3º filho. Talvez quando você muda de trabalho, quando você tem uma mudança. Geralmente, isso cutuca numa fase de mudança. Exato. Mas pode vir em qualquer momento. E sentir a depressão pós-parto não cuidada e ela tardia, isso pode causar até problemas mentais, infelizmente. Nós temos até que falar um pouquinho, então, da psicose. Psicose pós-parto, que isso também é muito estudado. Eu já tive paciente nesse sentido, que a mãe chegou aos prantos com o pai, não queria pegar a criança no colo, o pai chegou com a criança no colo e ela ouvindo vozes de que ela ia morrer e aquela criança ia ficar sem mãe. Então, nós entendemos e foi preciso, obviamente, um psiquiatra, já chamei a nossa equipe, atendeu ela prontamente, passou medicamento, porque ela estava em psicose, um surto psicótico pós-parto. Então, precisa realmente ter uma sensibilidade de perceber qualquer coisa. E agora, como ninguém respondeu, você consegue chutar o prazo máximo? Prazo máximo não, em média. Até em qual época dessa maternidade que ainda pode surgir a depressão pós-parto?
Você pode cochichar para mim, para eu responder certinho? Tá, eu acredito, Ale. Eu acredito, Ale, que é mais ou menos assim, 1 ano. Olha, acertou? Gente, ela acertou. Exatamente. Eu pesquisando hoje, que eu fiquei com tempo livre, eu quis saber algumas coisas mais científicas. Peguei alguns sites e comecei a estudar mais profundamente. E realmente, até 1 ano aproximadamente, um pouquinho mais. Quando se fala em vidas, não tem uma tabela. Ah, essa daqui é receitinha e tá pronta. Sibeli, usa isso no seu consultório que vai dar certo. Não. Mas, aproximadamente, até 1 ano, a mãe ainda pode desenvolver. Então, ela pode ter, como a Sibeli falou, gente, ó, eu vou pôr aqui, que eu acho que aqui... Pega a mesa inteira? Ah, isso. Muito obrigada, Ramon. Aqui, a Sibeli falou, né? Então, vamos imaginar que esse papelzinho aqui na mesa seja um tapete. Então, ela camuflou na primeira semana, na segunda semana, o medo, tudo aquilo que a Sibeli falou. E ela camuflou, e ela pegou e colocou. Essa daqui é a depressão pós-parto. Embaixo do tapete. Camuflamos. Mas aí passou, entrou conflito, abandono, sofrimento. Meu corpo não é mais o mesmo. Vou camuflar mais um pouquinho da minha depressão. Vocês percebem que já está alto? E aí vem uma outra situação, uma separação, uma angústia, perdeu o trabalho, a mãe não está participando muito, a pessoa que é o genitor às vezes não assumiu de fato, tem deixado a desejar, vem mais uma frustração e a mãe camufla. Isso vai ficar tão alto que a hora que ela passar por cima desse tapete aqui, simplesmente ela vai tropeçar de tanta coisa que ela armazenou e camuflou. A gente fala na psicanálise que ela... esqueci a palavra, ela recalcou no inconsciente. E a hora que ela tem uma outra situação, isso tudo começa a sair debaixo do tapete e eu garanto para vocês, gente, não é bonito, não é legal e as reações são as mais adversas possíveis. Inclusive, a morte do próprio filho, o sofrimento, a mutilação do próprio filho. O objeto maior de amor dela pode sim sofrer. E agora nós vamos entrar com 2 exemplos. Eu vou dar um que nós temos em consultório e a Sibeli vai dar outro para vocês perceberem o quanto isso é real nas nossas vidas. Pode começar, Sibeli, com o seu exemplo. Eu vou contar a história. Nós vamos preservar os nomes, obviamente. Então, se você está em casa e se identificou, não tem seu nome. Então, não é você, tá bom? Eu vou contar uma história que aconteceu na família mesmo, né? Quando eu vou dar os nomes, não tem como, porque se eu começar a contar, eu vou entregar. Gente, é muito natural quando é da família, né? Não tem como. Jeito. É a história da minha mãe com o meu irmão. O meu irmão nasceu, eu tinha 13 anos, a gente tem 13 anos de diferença. E o Rafa, coisa linda da minha vida, tá assistindo pelo YouTube, junto com a minha mãe lá em casa. Quando o Rafa nasceu, a minha mãe ela não conseguia amamentar a Lê, porque ela não tinha o bico do peito. Minha mãe praticamente mal me amamentou por não ter o bico do peito, então não pega. E isso é tão comum para a maioria das mulheres e frustra. E isso pode realmente começar já um start ali na primeira mamada mesmo que fala? Nas primeiras mamadas. Já pegou errado o bico, com certeza a dor eu senti isso, é insuportável e já dá aquela sensação de impotência. Como assim? Não vou amamentar meu filho. E a mulher se cobra e se pune às vezes por isso. Algumas. A sociedade cobra mais do que a gente. Exatamente. O médico e tudo mais acaba, né, falando, tem que ser assim, pronto. Então, você se cobra porque você tem que entregar aquilo para a criança. E a minha mãe, ela não tinha o bico do peito formado, assim, para amamentar. E meu irmão não pegava nada. E aí, a gente, na época, usava uma bombinha. Você conhece aquela bombinha manual? Conheço. Parece uma corneta de sorveteiro, quase mata, né? gente. Conheço, sim. Então, a gente tirava, né, o leite. Ela tinha bastante leite. A gente tirava o leite, colocava na chuquinha.
Enfiava na boca do moleque lá, que já tava berrando, que queria leite. Rafael! E foi muito difícil para ela, foi muito triste. Eu vi ela ficando impotente ali, numa sensação de eu não quero fazer nada. A criança está chorando, era assim, tipo, pega a bombinha. Então, eu vi, foi leve até. Eu acredito que foi leve, porque é o que eu presenciei e não passei por isso, né? E muitas vezes ela chorava pela dor de estar tirando, porque doía. E ela chorava porque a criança chorava e não dava conta. Porque a criança é de 3 em 3 horas, que geralmente que amamenta. No caso do meu irmão, veio meio exclusiva, de hora em hora, meio telecena. Porque a quantidade não estava boa para ele. Não estava suficiente. Ele queria pôr a boquinha ali e mamar tudo, até encher a barriguinha, mas ela não tinha. Isso aconteceu. Então, isso passou logo, a gente deu uma atenção para isso, teve um cuidado. Então, ela teve apoio, ela teve uma ajuda. Mas depois, né, que eu cresci, me tornei uma terapeuta, eu olho para essa situação como terapeuta. Eu vejo que essa situação do esforço da minha mãe querer dar um mamar para o meu irmão não pegar, isso cortou um pouco o prazer da mulher, da amamentação, e cortou também da criança, do meu irmão, gerar um vínculo maior com ela. Porque a amamentação é um momento de vínculo da criança com a mãe. Isso foi um pouco cortado. Hoje não faz falta, não temos traumas com isso, né? Isso já passou. Foi uma situação leve, mas aconteceu. Então, só um aviso, né? Quando a mulher, ela... Não é só amamentação, gente, pelo amor de Deus. Quem não quiser amamentar, tá tudo bem. Cada um faz sua escolha, né? Mas é só um exemplo. Pode-se cortar um vínculo. Quando a mulher ela precisa muito já voltar a trabalhar por situações financeiras ou outras demandas, quando ela não consegue estar ali muito presente com a criança, com o filho, você está cortando de criar vínculos emocionais com aquela criança. Que são importantes. Muito importantes. Porém, nós conseguimos também, de outra forma, canalizar aquela necessidade. Você falou perfeitamente, eu lembro estudando na pedagogia, que é uma ciência, que a psicopedagogia é uma ciência da saúde mental e emocional e também da educacional. E na parte de amamentação, falava exatamente isso. A amamentação, até 6 meses, ela tem papel importantíssimo na parte nutricional. A criança realmente precisa para os anticorpos, tudo aquilo ali é real. A partir dos 6 meses, a necessidade passa a ser emocional. É indicado, você em casa não precisa seguir isso, mas é indicado por pesquisas científicas, por especialistas, pediatras, que você amamente o seu filho pelo menos 2 vezes por dia até os 2 anos, para que se fortaleça o vínculo emocional da mãe e a criança. Porém, trabalho, não consigo. Eu tentei dar 2 vezes por dia, de manhã quando vai para a escolinha e à noite quando chega em casa. O leite secou, existe. Eu consegui, eu confesso que eu amava tanto amamentar que eu fui na minha homeopata, que era quem cuidava das crianças, eu pedi e ela me deu Plasil. Eu acho que eu não posso falar nome de medicamento aqui, me perdoe, pode cortar. Mas ela me deu receituário médico com a homeopata, porque essa medicação aumentava o leite e realmente aumentou. Então, existem possibilidades, mas tem caso que não. Mas você pega o seu bebê, olhar apaixonado, a mamadeira com o seu leite ou com as fórmulas hoje elas são maravilhosas. Está lá o CREM, que ajuda a criança a se desenvolver nutricionalmente com fórmulas. CREM é nossa entidade que a gente ajuda aqui. Não, okay. Ele cuida exatamente dessas crianças que a mãe já não tem mais amamentação. Então, é o olhar apaixonado da mãe. A criança busca eternamente esse olhar apaixonado. Pega a mamadeira enquanto está dando a mamadeira. O olhar apaixonado, o toque, a conversa, o sorriso, tudo isso também desenvolve lado afetivo. Por isso que você falou, talvez a sua mãe tenha suprido você ou seu irmão com essas outras estratégias. Sim, com certeza foi de outras maneiras e não causou traumas pra gente, que a gente precisou cuidar
na nossa fase adulta com uma Entendi. terapia. Não sobre isso, com outras coisas sim, mas não sobre isso. Porque a gente sempre tem um Sim. reparozinho ali, um reparozinho Sim. aqui, né, Sibeli? Mas é muito importante para a mãe ela se dedicar o quanto ela puder com o filho para gerar mesmo esse vínculo emocional, para que essa criança cresça e se torne um adulto mais estável e mais estabilizado emocionalmente. Seguro. Mas não é só isso que vai fazer Não. com que aconteça. Não, isso é só uma parte dentro do que a gente está falando aqui, sobre uma depressão pós-parto. Bom, acho que falamos uma bela introdução. A gente começou a falar um pouquinho sobre outras demandas, inclusive de aleitamento materno. Sim, Os traumas. mudamos um pouco do Não mudamos não, porque eu acho que tudo é válido, tudo Sim. faz parte do mesmo contexto. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre os tratamentos, porque as pessoas podem, a partir de agora, nos procurar uma outra profissional, né, Sibeli? Claro. Nós estamos aqui para dar apoio. Lá no Espaço Ter a Vida, nós temos o cuidado de fazer a parte que é da criança, da mãe, e a gente tem esse cuidado do materno-infantil, que a gente fala. Essa fase é muito importante. Então, a gente já começa assim. Vou falar um pouquinho sobre os 2 tratamentos que eu tenho aqui, vou deixar você falar sobre 2. Nós temos a acupuntura, que ajuda a mãe no final da gravidez a não ter os desgastes do peso da barriga, o sono, as dores na lombar, porque tudo vai saindo do lugar. Temos a parte de cuidados com a parte sanguínea, para que caso ela faça uma cesariana, aquele sangue seja mais fortalecido, porque a gente acaba fazendo com que os nutrientes cheguem melhor nas células. E depois que o nenê nasce, a gente tem a acupuntura, que serve para as cólicas de bebê, aquilo que tira o sono da mãe, a insônia do bebê, ou a troca de horário para dormir. Isso também a gente... primeira cólica, primeira dentição. A gente tem o controle dos efeitos colaterais da vacina, aquela da perninha, BCG. Tudo isso dá para controlar os efeitos colaterais com a acupuntura. E depois nós temos um tratamento que eu acho que esse a gente pode discutir juntos, porque nós duas fazemos, a hipnoterapia. A hipnose clínica. E eu escrevi aqui, para não deixar nada assim de lado, o que é a hipnose. Talvez a gente tenha que voltar nesse assunto porque é muito extenso. Sim. Mas só para as pessoas não terem mais medo da hipnose. A hipnose ela é feita com você totalmente consciente, num nível altíssimo de relaxamento, onde você vai ouvir a nossa voz de comando, e esse comando vai fazer com que você chegue até a fase que você precisa ressignificar, dar um novo sentido ao trauma, ao medo, à depressão pós-parto. E assim cria-se uma ferramenta onde você tem a total autonomia de parar a hipnose naquela hora, acordar e falar não quero mais, ou de continuar, e a hora que despertar da hipnose, você não perdeu a sua consciência, você não mudou os seus conceitos, você muda pensamento, formula pensamento e muda comportamento. E isso é feito quando a gente muda uma chavinha no cérebro. Mas você precisa estar disposto a isso. Então, eu escrevi uma frase aqui que eu gosto muito de usar. A hipnose, a hipnoterapia clínica, ela não é uma batalha de mentes. Não. E nenhuma mente ela é comandada por outra mente. Se eu quiser agora fazer uma hipnose, Sibeli, querida, em transe, por favor, a senha do banco e a conta corrente. De qual? É assim, a hipnose ela não tira você do seu consciente. Você faz o tempo todo acordado, não é estar dormindo em estado de inconsciência. Senão eu tiraria a conta bancária da Sibeli nesse momento, que eu acho que tá gorda. Ai, vamos dizer que sim, né? Profetizemos, sim, né? Sim. Mas não é isso. A hipnoterapia, ela não tem esse cuidado de dar ferramentas e pela PNL, né, que eu gosto de falar, ela muda pensamento, mente através de palavras. Ela ajuda a mudar a estrutura do pensamento e do comportamento. A hipnose ela é muito segura. A gente precisa desmistificar muito isso. Exatamente. Eu acho que isso tem que render um podcast, sim. Só dela, né? Exato. Porque, assim, as pessoas conhecem a hipnose, muita gente fala hipnose de rua.
Ah, né? de palco. De palco. Vai comer cebola. É uma hipnose também, sim. Ela funciona, ela é válida. Mas a hipnose que a gente trabalha é para cuidar do ser. Então, essa hipnose é de muito cuidado. É para trabalhar traumas, fobias, para trabalhar situações de tristeza, depressão, ansiedade, insônia, questões de relações, questões de abuso. E assim vai. Até mesmo questões que a gente já... Dentro de uma anamnese, dentro de uma análise terapêutica, a gente descobre, né? E entende que algo aconteceu no útero da mãe. Exato. Geralmente é ali. Já começa ali, Já né? começa ali, já vem limpando de lá para cá. E é interessante que ela falou várias coisas que a hipnose cuida. Né? Trata. E vocês sabem que, além de tudo isso, eu tive 2 pacientes. Uma tinha problemas com elevadores. A outra tinha medo de dirigir e a filha dela tinha medo de tomar injeção e estava anêmica, não deixava nem tirar sangue. Eu fui com ela, fiz o processo e tem dentista que usa o processo de hipnose para não ter que anestesiar a criança. Até tatuadores usam. Usam. E isso é interessante porque, ao contrário da acupuntura, a acupuntura é sim a única terapia reconhecida pela OMS, a Ordem Mundial da Saúde. A hipnose está em estudo e essas pesquisas que ajudam, a hipnose ajuda no medo de dirigir, no dentista, na dores de locomoção, dores de fibromialgia, tudo isso está sendo estudado para realmente comprovar cientificamente que a hipnose tem esse poder. Mas já existe que essa ciência funciona. Então, isso é fantástico. E por isso que vamos, então, montar um outro podcast para dar continuidade nesse assunto. Porque precisamos desmistificar isso, não é verdade? Bom, vou deixar você agora falar dos seus tratamentos, né? Você também faz a hipnose, mas um outro tratamento, escolhe um que você mais cuida de gestante aí e de mulheres. Mas antes, eu vou só dar um recadinho para Rosângela Cremasco, tá aqui, boa noite, cheguei dando like. O Paulinho do Cinecol, boa noite, queridas, estamos acompanhando a live direto do Clube dos Comerciários com a galera do Truco. Um beijo para vocês, gente. E a Rosângela, ela sugeriu, só que eu não tinha vi só agora, até 3 anos após o parto. Rosângela, é até 1 ano. Mas pode se estender até 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Eu acredito que até... Pode vir na consciência da pessoa que ela teve uma depressão. Eu só tive depois dos 3 anos. A minha consciência foi isso. Foi nessa época. A cultura dos comerciários, boa noite. A Rosângela Cremasco, nossa, síndrome do ninho vazio. Pensei que fosse apenas quando os filhos saem de casa, quando vão embora, na fase adulta. A síndrome do ninho vazio, moça, é qualquer momento que o filho sai de perto de você. Sai. Essa síndrome existe. Pode acreditar. Então, agora, como a gente falou um oi para todo mundo, não me sinto mais injusta com ninguém, gostaria que você falasse um pouquinho do tratamento que você também acolhe essas mulheres lá no seu espaço. Bom, é muito a parte de análise para autoconhecimento e entender o que está acontecendo. Eu trabalho muito com a parte da programação neurolinguística para ressignificar e tratar as situações. Também utilizo a hipnose. Na verdade, Ali, hoje a pessoa que ela quiser se consultar comigo, quiser um tratamento, eu vou usar todos os recursos que eu tenho ali. Entendi. Porque uma história, a gente vai precisar trabalhar energias. Outra história, a gente vai precisar trabalhar autoconhecimento. Outra situação, ou a mesma situação, vamos aprofundar mais com a hipnose. Então, todas as técnicas que eu tenho... Se for necessário, eu coloco ali, se está a dispor da pessoa que me procurar. Até porque a gente faz uma bela anamnese antes e dali já dá para saber o perfil. Sim. O que usar para melhor solucionar aquela demanda. Para fazer com que a pessoa saia daquele estado que está ruim e passe para um estado melhor. Exatamente. E lá no Espaço Bem-Estar Terapias, você que já é mãe e agora quer cuidar de você... A gente tem a parte da beleza. A gente tem o Bruno para cuidar dos seus cabelos. Tem a Luciene para cuidar da sua pele. Com muitas coisas boas. E tem a massagem. A massagem, tem a parte de laser. Que nós vamos fazer um sorteio.
Enfim, essa parte de beleza a gente vai falar num outro momento, porque eu queria falar um pouquinho para quem está em casa, antes do encerramento, que já está chegando, já está em cima, um pouquinho das terapias, como as terapias funcionam. Tem a interpessoal, que vai resolver os seus conflitos internos, o autoconhecimento, porque muita gente está lá, procura terapia, está até em depressão pós-parto, porque não consegue se sentir bonita, não tem autoestima. E a autoestima, ela só brota de novo dentro de você a partir do momento que você tem o seu autoconhecimento, desenvolvido através das terapias. Daí nós temos a terapia de cognitiva e comportamental, treinamento de mente com a hipnose. Nós temos a acupuntura, que ela trata da criança e da mãe, mas ela entra diretamente com informações no sistema nervoso central, para que vá mudando as chavinhas. Nós temos barras de axis, nós temos reiki, nós temos o acompanhamento das psicoeducadoras parentais, né? Porque ela trabalha numa linha de terapia que ela atende mais as mães. Mas existe também, para aquela primeira fase dos primeiros sintomas, a depressão pós-parto pelo ambiente, pelo social. Sim. Que é a falta do pai, a falta da mãe perto, do irmão, do companheiro, do pai da criança, ou até mesmo do marido. Ou até mesmo um excesso disso, onde ela está sendo cobrada. Exatamente. E aí a educação parental, ela vem para fazer ajustes na rotina daquela família, levando para aquela família uma estrutura. E com essa estrutura consegue-se, por exemplo, falar para a dona de casa: olha, a louça está na pia, deita, o nenê dormiu, deixa a louça na pia, descansa enquanto ele dorme. Então, tudo isso nos leva a ter o entendimento de que as terapias são exatamente funcionais em qualquer momento da vida. Mas nesse momento de depressão pós-parto, é o que a gente tem mais que deixar claro. Estamos aqui. Gostaria que agora... Nós temos recursos para ajudar. Exatamente. É só nos contatar. Fala o seu Instagram, porque estamos na reta final. Viu como passa rápido? Acabei de ver que já colocou o tempo ali, né, Ramon? Ele expulsa, gente. É assim, passa muito rápido. Sim. Mas nós vamos voltar e ter outras chances, até de falar da beleza, de tudo, da estrutura da mulher como um todo. Suas considerações finais, meu amor. Bom, meu Instagram é Cibele Zangirolamo Terapeuta, é o meu Instagram profissional, e também tem o Instagram do espaço, que é Terapias Bem-Estar. E o seu telefone? Caso alguém tenha dificuldade, de repente pegou a caneta agora, passa o seu telefone lentamente para as pessoas te chamarem assim que sairmos daqui. O DDD é 19, o meu telefone é o 98117 1118. 8117 1118 é o meu WhatsApp também. Perfeito. E eu gostaria muito de convidá-los a entrar no Instagram do Descomplicando com Elas. É @descomplicando.comelas. E o meu pessoal também é Alexandra Dalfré Terapeuta. O meu telefone também está à disposição para tudo que vocês precisarem. Nós temos realmente uma equipe que trabalha conosco. E se eu não tenho aquele serviço, nós passamos para o profissional mais capacitado que temos no nosso grupo. É 19 99123 1700. E um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Vou deixar a minha querida se despedir. E até semana que vem, se Deus quiser. Cibele. Muito obrigada pelo convite e vou voltar mais vezes aqui. Com certeza. Espero que o pessoal tenha gostado desse assunto, que tenha sido válido e ajudado alguém. Se a gente conseguiu ajudar alguém, a gente já está muito feliz por ter desprendido, né, esse tempo nosso para isso. E por mais terapeutas unidas para trazer conhecimento, se ajudar e ajudar as pessoas. Que isso aconteça muito mais. Juntas somos mais fortes. Com certeza. E vamos mais longe. Vamos mais longe. Muito obrigada, muito obrigada. meu amor. Boa noite, beijo. Pessoal. Até mais.
Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.